Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional e ao nosso aprendizado de hoje. Que bom que você está aqui, estamos estudando tanta coisa, aprendendo tanta coisa. E hoje, mais uma vez, nós vamos ver, eu espero, né, poder passar para vocês o que está na minha mente e meu coração, a respeito de um curto versículo, uma frasezinha pequena, que parece não ter muito sentido, né, ou não ter muito significado, mas à medida que a gente for descascando e contextualizando, você vai ver que é uma palavra de Deus para nós, de entendimento, de esclarecimento a respeito de algo muito, muito importante. Nós temos discutido aqui nos últimos dias a questão da imoralidade sexual e hoje nós vamos abranger isso um pouquinho mais, nós vamos pegar um pouquinho além da imoralidade, vamos falar sobre a sexualidade bíblica e o caminho de Deus, a vereda que Deus preparou para a sexualidade bíblica de forma correta. Nós vamos falar sobre isso em Provérbios 5, vamos falar mais alguns dias ainda sobre esse tema. O livro de Provérbios vai abordar muitos temas, mas esse tema é um tema que ocorre várias vezes, porque eu acho que o sábio Salomão sabe que a gente precisa receber instrução de Deus a respeito da nossa sexualidade. E queridos, pensa numa área onde a gente corre o risco de fazer besteira, não é? É uma área onde nós corremos grande risco de fazer besteira. E tem vários tipos de besteira que a gente pode cometer nesse sentido. Então, não pense que é para o outro. Não pense que não é para você. Todos nós precisamos aprender a lidar com a nossa sexualidade de forma bíblica, correta, saudável, a pensar sobre a sexualidade de forma bíblica, correta, para a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Deixa eu já dar uma aumentada no seu interesse pelo assunto. E talvez para você o que eu vou dizer, você vai ter dificuldade de acreditar. Mas preste bem atenção nisso, porque isso é fato e vai ficar claro no texto de hoje. Deus intencionou para todos nós uma sexualidade saudável, madura, prazerosa, livre e muito boa. Deus não é contra você viver a expressão da sexualidade. Inclusive, foi Deus quem criou a nossa sexualidade, foi Deus quem criou homem e mulher, inclusive para esse tipo de relacionamento. Isso não é uma coisa que Deus só tolera, ou que a gente, né, o que Deus não curte, é algo que Deus nos deu de presente, mas para ser vivido dentro de algumas balizas, dentro de alguns guardrails, né, que a gente tem falado, de algumas leis que são para nos proteger de usar aquilo que Deus nos deu de forma inadequada, ok? Se você quer receber os benefícios que Deus intencionou, nós precisamos aprender a usar de forma adequada. E uma das formas que talvez seja a base de como usar a nossa sexualidade de forma adequada está no nosso versículo de hoje. Nós estamos no versículo 15 de Provérbios capítulo 5, onde o nosso autor diz o seguinte: olha só, se aprender isso aqui sobre sexualidade, você vai eliminar um monte de dor de cabeça na tua vida, tá? Se você só aprender esse versículo, cara, se você falar assim, cara, eu nunca vou quebrar esse versículo aqui, você já vai economizar um monte de dor de cabeça. Presta atenção no que ele diz. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Vamos entender o que ele está falando aqui. Tem todo um contexto aqui, inclusive em outros versículos de Provérbios, ele usa água para falar de sexualidade. E até mesmo em Cantares de Salomão, que também é um livro escrito por Salomão, que trata mais a fundo de alguns assuntos de sexualidade, entre outras coisas, né? Ele também usa essa linguagem de água como uma expressão da sexualidade. A água é aquilo que sacia a nossa sede, né? Sede de H2O. Mas existe também um outro desejo, além de ser saciado com água, existe um outro desejo humano
que precisa ser saciado dentro de um ambiente de sexualidade madura, correta, bíblica e abençoada por Deus. Então ele usa a água aqui para falar, na verdade, de um desejo sexual. E ele diz o seguinte: beba das águas da sua cisterna. Vamos entender aqui algumas coisas. Então, primeira coisa, cara, beba das águas. Cara, só vai. É um projeto de Deus, tem nada de errado com a sexualidade. Só que assim, para você saciar o seu desejo, a sua sede por uma realização sexual, você tem que beber não de qualquer lugar. Você tem que beber das águas da sua cisterna. E vamos entender algumas analogias aqui, né? Cisterna é um lugar que você prepara para você armazenar água, ok? A gente não usa tanto cisterna, a gente usa caixa d'água, mas a ideia é a mesma, tá? É algo que você investiu, que você programou, que você planejou, que você incorporou à sua construção para que armazenasse água ali, entendendo que a água é valioso. Cara, nosso relacionamento com o nosso cônjuge é uma área que a gente, da nossa vida, que a gente investe, que a gente prepara, que a gente incorpora para a nossa vida, né? Entendendo que, entre outras coisas, é esse o ambiente onde a nossa sexualidade, o relacionamento conjugal não é sobre isso primeiramente, mas é uma das áreas onde isso é satisfeito. Ele diz, cara, beba das águas da sua própria cisterna. Cisterna é aquele ambiente que você preparou para suprir a sua necessidade. A caixa d'água é um ambiente que você preparou para suprir a necessidade da sua casa. A sua cisterna é o seu cônjuge, esposo, esposa, né? O seu cônjuge. Beba das águas da sua cisterna, desse ambiente que você preparou, que você investiu, que você desenhou, que você incorporou para a sua vida, para saciar a sua sede. Tem um lugar correto para saciar a sua sede. Não é para você sair bebendo da água que está disponível aí em qualquer lugar. Existe um jeito de saciar a sua sede. A Bíblia não está negando a sede, a Bíblia não está negando a necessidade, a Bíblia não está negando a nossa sexualidade, não está fingindo que a gente não tem esses desejos, está dizendo, cara, você tem um desejo, show de bola. Sabe onde você vai sanar esse desejo? Na sua própria cisterna. Por isso, gente, nós vamos falar mais sobre isso nos próximos dias, mas, ei, vamos investir na cisterna? Vamos investir no seu cônjuge, né? Vamos investir num relacionamento que continue fresco, continue bem, continue saudável, continue empolgante. Vamos investir em manter isso vivo ao longo dos anos, porque é nesse lugar que a sede precisa ser saciada, isso precisa estar bem. Inclusive, olha só a continuação do versículo, como acaba até relacionando com isso. Olha só. Diz aqui, das águas que brotam do seu próprio poço. Então, novamente, ele está falando, ó, teu próprio poço, da sua cisterna, do seu poço, né? Então, ele está frisando aqui a ideia do lugar correto, o lugar que é seu, não sair procurando mulher adúltera por aí, mulher imoral por aí, que tem sido o contexto que a gente tem estudado. Ou um homem imoral, homem adúltero por aí. Cara, você tem um marido, você tem uma esposa, é lá que você vai saciar esse desejo, então é lá que você tem que direcionar, beleza? Mas olha o que ele diz, das águas que brotam do seu próprio poço. A água que brota aqui, entre outros sentidos que a gente poderia dizer, tem a ideia também de uma nascente de água, né? E a nascente de água, geralmente ela traz uma água muito pura. Muito pura. Você pega uma água de nascente, eu já fiz isso, talvez você já tenha feito, fui criado na roça. Cara, de beber água da nascente. Faço questão, se eu ver uma nascente, eu quero beber água ali. Né? Se tiver um lugar, se o ambiente for minimamente limpo, né? Mas a água que está saindo é muito limpa. Então a ideia é, cara, mantenha a pureza do seu relacionamento, mantenha a pureza do seu relacionamento conjugal. Beba da água que brota do seu próprio poço, da sua esposa, do seu marido. E acho que essa ideia também de nascente, né? Que está brotando aqui, né? Brota de uma nascente. Essa ideia de nascente também
fala desse frescor, sabe, cara? A nascente tem água sempre nova vindo, não é uma coisa parada, não é uma coisa estagnada, não é uma coisa que começou a, sabe, a ficar ruim, ficar doente, ficar contaminado, mas é a nascente, cara, ela continua sempre vertendo água, e desde que você mantenha o ambiente de uma nascente, você quer estudar isso a fundo? Vai olhar vídeo no YouTube de como preservar e como cuidar de uma nascente, você vai ver que às vezes tem uma coisinha ali, não é grande coisa. E se você chamar uma pessoa que é especializada em preparar uma nascente, ela vai identificar aquele lugar onde está brotando aquilo ali. Às vezes está brotando pouca coisa. Fala, cara, isso não é nada. E a pessoa vai começar a limpar o ambiente em volta, vai começar a preservar algumas coisas em volta, vai colocar algumas pedras ali para ajudar a filtrar, vai fechar, vai cercar aquilo para que aquela nascente possa se desenvolver. Posso te dar uma palavra, gente? Talvez você olha para a sua nascente hoje e você diz, cara, tem uma pouquinho de coisa ali. Pastor, tá tão, sei lá, tá tão difícil, tá tão complicado, a gente não tem investido nisso, a gente não tem melhorado, a gente não tem investido um no outro, a gente não tem mantido o frescor do relacionamento. Tem até uma água ali que verte, mas é uma coisinha assim que mal é mal dá para dizer que é uma nascente. Deixa eu te dizer. Dá uma limpada no ambiente, coloca algumas coisas no lugar, como alguém que cuida de nascente coloca algumas pedras no lugar para preservar aquele ambiente, sabe? Vai preparando o espaço, vai criando um espaço adequado e você vai ver a sua nascente começar a gerar frutos, a começar a crescer, a pureza voltar, a vida voltar. Nascente é uma coisa que você tem que preparar, você tem que cuidar dos arredores de uma nascente se você quer colher os frutos da água pura que brota dela. Queridos, nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos conjugais, para que a gente possa preservar essa água pura que Deus quer que continue brotando. É fresco, é novo, é diferente, sabe? É dinâmico, não é uma água parada, não é uma água cheia de bicho, né? Assim deve ser o cultivo da nossa sexualidade dentro dos nossos casamentos. E eu falo a respeito de cultivo porque é exatamente isso. Exatamente isso. Não é uma coisa que simplesmente acontece. É algo que precisa ser cultivado, preservado, honrado, valorizado, ok? Assim como você faria com uma nascente, se você tem um sítio, você tem uma nascente, você vai cuidar, você vai valorizar, você vai tomar decisões baseadas em proteger aquele ambiente, porque você entende que aquilo é vital para a sua vida. Queridos, a nossa sexualidade bem definida, bem vivida, dentro do contexto do casamento, dentro do contexto de vida conjugal, é algo muito, muito importante para todos nós. E aqui tem um caminho que parece uma coisa tão simples, mas é algo tão precioso para nós. Eu quero incentivar você a investir, quero incentivar você a preservar, quero incentivar você a fazer o que você precisa fazer. Vai lá para o retiro de casais, tem retiro de casais chegando logo aí, vai ser abençoador demais, né? Tem muitas formas de você investir no seu casamento, mas não deixe de investir. Para você que é solteiro, está assistindo pensando, mas isso é só sobre casamento. Não é. É sobre você ter a mentalidade de Deus a respeito da sexualidade. Para que quando chegar o ambiente correto para você viver uma sexualidade saudável, você saiba nortear o seu pensamento a respeito da sexualidade. Vamos voltar para o nosso texto, vamos ler mais uma vez? Olha aqui, ó. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Queridos, se esse é o relacionamento que Deus nos deu para nós satisfazermos os nossos desejos, vale a pena o seu investimento, vale a pena o meu investimento para que isso continue bem, limpo, preservado, brotando água nova e viva a cada dia. E que nós possamos aprender com essa sabedoria. Como eu te falei, se a gente só fizer isso aqui, a gente já economiza muita dor de cabeça. É só você falar com quem já bebeu de outras águas para você poder entender
o quanto isso traz de dor de cabeça. E nós vamos falar sobre isso mais à frente no nosso estudo. Nós vamos continuar aqui no capítulo 5 mais alguns dias, teremos mais 2 dias. Nós vamos falar até um pouquinho sobre isso, sobre a importância de a gente não fugir desse princípio que nós aprendemos hoje. Amém? Mais uma vez, gente, Deus tem um plano para a sexualidade humana que eu creio que nos leva à sexualidade mais satisfatória e abençoada possível. Porque não tenho tempo para entrar nisso agora, gostaria de ter tempo, mas não tenho. A expressão da sexualidade não é só você satisfazer um desejo. Isso você pode satisfazer com qualquer pessoa em qualquer esquina. A sexualidade que Deus desenhou para nós é a satisfação de um desejo, mas dentro de um ambiente de aliança, de cumplicidade, de compromisso com alguém que está vivendo a vida toda ao seu lado, apesar de você, apesar de mim e assim por diante. Existe uma profundidade e uma qualidade da sexualidade que você não pode viver em qualquer esquina. Se vive dentro de um relacionamento de compromisso por toda a vida. Existe uma cumplicidade, uma intimidade que não se vive com qualquer pessoa. E a sexualidade que Deus deseja para mim e para você não é só a satisfação dos desejos, é isso também, mas é dentro de um contexto de intimidade, de cumplicidade, de aliança por toda a vida. É outro nível, é algo totalmente diferente, algo infinitamente melhor do que aquilo que pode ser oferecido por aí. Então, que a gente possa nortear o nosso pensamento e pegar isso para os nossos corações, seja você casado, seja você solteiro, que isso possa nortear o meu e o seu pensamento sobre sexualidade. Amém? Amanhã vamos voltar com mais, vamos orar por hoje. Pai, nós agradecemos o Senhor por essas balizas tão preciosas para a nossa vida. Essa área da nossa sociedade que está tão corrompida, tão distorcida. Deus, obrigado porque hoje nós recebemos um ensinamento claro, puro, direto e objetivo. Pai, ajuda-nos em nome de Jesus a vivermos isso, a experimentarmos isso dentro do contexto dos nossos casamentos. Ó Deus, que essas verdades que aprendemos hoje, vamos continuar aprendendo nos próximos dias, possam nortear o nosso pensamento a respeito dessa área tão importante. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.